Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar sobre o que é a igreja. A igreja são pessoas em todas as partes do mundo. Diferente do que muitos pensam, a igreja não é uma construção física. A igreja não é blocos de tijolo. A igreja não é placa de igreja. A igreja não é uma instituição, não é um cenáculo, uma sinagoga, um tabernáculo ou até mesmo as quatro paredes. A igreja são pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador e acreditam na Bíblia Sagrada como seu manual de regra, de prática, de vida e fé. O cristão, ele logo é a igreja porque dentro dele habita o Espírito Santo, porque dentro dele habita Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele é a igreja. Igreja é o corpo de Cristo, do qual Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o membro. E como membro, todos nós temos a sua função, temos o seu propósito, temos a sua chamada. A uns Deus deu para apóstolos, a outro Deus deu para pastores, a outro Deus deu para doutores, a outros Deus deu para profetas, cada qual com a sua chamada, mas todos somos partes do corpo de Cristo. Por isso a igreja do Senhor são pessoas que estão lá no Japão, na África, na Ásia, nos países da Europa, ainda que em muitos lugares o evangelho tem sido dificultoso de pregar, ainda que há muitos lugares a igreja tem sido barrada de pregar, mas até mesmo nesses lugares a igreja ela se concentra em lugares fugidos, em lugares escondidos, em igrejas subterrâneas debaixo da terra, mas eles estão ali buscando a face do Senhor. No Salmo de número 22, verso 22 diz assim: então declarei o teu nome aos meus irmãos, e louvar-te-ei no meio da congregação. Esse salmo é um salmo de Davi, no qual ele vai dizer o que a igreja faz. A igreja congrega, a igreja se ajuda. Como eu disse a vocês neste vídeo, a igreja está espalhada por toda a face da terra, e diferente do que muitos pensam, a igreja é pessoa, mas a partir do momento que você congrega em um lugar, a partir do momento que você se ajuda com os irmãos, você está congregando. O salmo está dizendo sobre quando ele congregou, ele anunciou o nome do Senhor e louvou a importância de congregar. Quando nós congregamos, nós falamos de Deus. Quando nós congregamos, nós cultuamos a Deus, nós louvamos o nome do Senhor. A importância de congregar, o salmista está dizendo nesse verso. Então, o próprio salmista Davi mesmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bem verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro da sua igreja. A partir do momento que nós nos reunimos em algum lugar, o Senhor está ali presente, porque Jesus mesmo disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Para estar no meio tem que ter 2 pessoas. Jesus não consegue ficar no meio de uma pessoa. Uma pessoa ele fica dentro, mas no meio ele precisa de no mínimo 2 pessoas. Por isso a importância de nós congregarmos, por isso a importância de nós termos um lugar para cultuar ao Senhor. E a igreja de Cristo é isso. Hoje em dia nós vemos muitos pastores aí achando que são donos da igreja, achando que mandam e desmandam, achando super poderosos, uma autoridade acima de tudo, achando que as ovelhas, os cristãos, as pessoas têm que fazer tudo que eles mandam. Manipuladores, bajuladores, falsos profetas, nos quais estão aí brigando por causa de templos,
brigando por causa de congregações, e Deus não chamou para isso. Eu vou até arriscar dizer que se Paulo, Pedro, João, os discípulos estivessem, os apóstolos estivessem nos dias odiernos, nos dias atuais, nos dias presentes aqui na terra, eles não frequentariam a igreja desses pastores, a igreja desses presidentes, a igreja desses líderes. Por quê? Porque o que eles têm é disputa. Eles estão preocupados com números, estão preocupados com pessoas ocupando cadeiras, bancos, e não preocupados com as almas. Mas a igreja do Senhor, aquele que foi levantado para fazer o ID, aquele que foi levantado para ser diferença na terra, ele está preocupado com as almas. Ele, como igreja, ele vai abraçar, como igreja ele vai orar, como igreja ele vai interceder, como igreja ele vai lhe levar o amor, ele vai fazer o que os apóstolos fariam nessa face dessa terra. Os apóstolos não estariam brigando por causa de doutrina, teologia, por causa de poder, por causa de congregação ou financeiramente, não. Ele não estaria fazendo isso. O que ele estaria fazendo era indo cumprir o ID do Senhor. O que ele ia fazer é levar a palavra do Senhor, levar os milagres em nome do Senhor Jesus e fazer a obra do Senhor. É isso que ele estaria fazendo, e não preocupado com debates tolos, debates que nem são para o nosso conhecimento, mas para mostrar que conhece mais do que o outro. Debates como a doutrina do calvinismo que está certa, não, é a doutrina do arminiano, não, é o pré-tribulacionista que está certo, não, é o pós-tribulacionista que está certo, não. O apóstolo Paulo e os discípulos não estariam entrando nessas contendas que mais dividem do que reúnem, que mais separam do que ganham almas para o reino. O que eles estariam preocupados em fazer é fazer o que eles faziam na igreja primitiva, é reunir os cenáculos, é visitar os órfãos, visitar as viúvas, curar os enfermos. É isto que eles estavam preocupados naquela época, e que também deve ser a preocupação nossa nos dias atuais. Como igreja do Senhor, o Senhor Deus não mudou, mas a sua igreja tem mudado. Nós temos modernizado, nós temos tido cultos onde nós priorizamos a música, priorizamos teatro, stand-up, luzes, mas a palavra de Deus não tem sido mais o centro das coisas. Mas Deus está nos chamando como igreja para acordar, porque a igreja do Senhor está passando perseguições nesses países onde o evangelho não pode ser pregado. A igreja está passando por aflições, e pessoas aqui no nosso país brigando por causa de tempo. Os caras já estão poderosos, os caras já têm um monte de igrejas, de congregações, de pessoas reunidas em seus ministérios e estão mentindo, falando coisas erradas, manipulando. Para que isso, irmão? É por isso que o evangelho está aí, por isso que tem tantos escândalos, por isso que tem tantas igrejas. A cada rua você encontra uma igreja evangélica, uma congregação evangélica. Mas a verdadeira igreja do Senhor são pessoas que são remidas, zelosas e de boas obras, que têm um coração quebrantado, onde o Senhor possa entrar e trabalhar. Eu quero ler mais um versículo aqui para vocês, que se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 17, versículo 21, que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creais que tu me enviaste. É por isso que nós temos que ser um, como o Pai e o Filho são um. Eu disse nesse vídeo que a igreja são pessoas, pessoas são corpo e não tijolos, pessoas são criaturas, são filhos de Deus e não tijolos, não cimento, não uma placa escrito um nome. A igreja é um só corpo, no qual Cristo
contender uns com os outros, mas para andar em união, para andar em amor. E nós lemos isso para que nós venhamos ser como o Pai o é com o Filho. Outro texto que eu quero ler, que também muito interessante, que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que diz: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. A igreja local é aquela igreja que se reúne, como na Bíblia vai nos dizer que existia a igreja de Corinto, a igreja de Pérgamo, a igreja em Troade. Nas cidades havia igrejas, congregações, onde a igreja se localizava, onde a igreja se reunia. O apóstolo Paulo escrevia cartas para essas igrejas. O apóstolo João escrevia cartas para essas igrejas, para exortá-los, ajudá-los, admoestá-los. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai trazer umas recomendações de como deveria ser o culto. Quando eles se ajuntassem, quando eles fossem congregar, uns têm salmos, outros têm louvores, outros têm revelação. Faça-se tudo para edificação, para crescimento. Mas o que nós temos visto em muitas congregações é um querendo ser melhor do que o outro. Eu prego mais do que você, eu canto mais do que você. Ah, é isso, é aquilo. Meu irmão, Deus não nos chamou para isso. Como igreja do Senhor, nós temos que estar felizes com o crescimento do outro. Nós temos que ajudar o outro a crescer. Edificação é isso, é crescer na graça, no conhecimento, é crescer e não puxar o tapete de um, puxar o tapete do outro, preocupar com o dízimo do outro, preocupar com a oferta que o outro dá. Ah, se esse dizima bem, eu vou tratar ele melhor. Se esse oferta bem, eu vou tratar ele melhor. Não, irmão, o evangelho não é isso. Evangelho é amor, é paz, é tratar as pessoas igual, independente da sua situação financeira, independente do seu status. Nós temos que abraçar, nós temos que amar, nós temos que cuidar e não fazer acepção de pessoas. É isso que é igreja, irmão. O que é igreja? Na mente desses pastores aí é uma empresa, é um comércio. Na mente desses homens aí é mais uma fonte de renda, de lucro. Mas para Deus, a igreja são as pessoas, e esses homens terão que arcar com a consequência. Eles enfrentarão o juízo do Senhor, porque estão achando que são dono da igreja, mas o dono da igreja é o Senhor. O dono da seara é o Yeshua HaMashiach, o Mashiach de Israel. Outro texto, para nós finalizarmos este vídeo, se encontra em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando nós falamos da igreja como pessoas, as pessoas, nós podemos dizer, as pessoas não se reúnem na igreja, é a igreja que se reúne no local. Quando a igreja se reúne em uma cidade, em um estado, em um bairro, em uma localidade, em um cenáculo, em uma casa, em uma denominação, para congregar, a importância de congregar. A carta dos Hebreus está dizendo, não como de costume que alguns têm deixado a congregação. Nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de ter comunhão uns com os outros. Porque a partir do momento que você deixa de ter comunhão, você está deixando de ser igreja. Porque a igreja não subsiste sozinha. O reino sozinho não pode existir. Como Jesus foi chamado de demônio por expulsar demônios, aqueles fariseus disseram, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus vai dizer, o reino
das trevas está dividido, porque um reino dividido não pode subsistir, não existe. Por isso que nós vemos tanta divisão no meio cristão, tanta discórdia, tanta heresia. É verdade que as heresias convêm para que venha se manifestar o simples. É verdade que a diferença doutrinária, a diferença teológica, porque ninguém pensa igual, mas deve-se ter o respeito, deve-se ter a comunhão, deve-se ter, porque a partir do momento que nós deixamos de unir, de congregar, passamos a falar mal de irmão, a falar mal de igreja, a falar mal de congregações, nós estamos passando a deixar de ser. Por isso nós não podemos deixar de congregar, Nós passamos aí por um momento de pandemia, onde muitas congregações fechou, muitas estão até fechadas, mas não é por causa disso que você deixou de ser a igreja. Você continua sendo a igreja. No seu trabalho você é a igreja, na sua escola você é a igreja, na faculdade você é a igreja, no ambiente que você está você é a igreja, aonde você estiver você é a igreja. Sabe por quê? Porque você carrega dentro de si o Espírito Santo de Deus, porque dentro de você habita o Filho de Deus, Jesus Cristo. É por isso que você é a igreja. E Deus é o cabeça, Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. É Ele que nos orienta, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dirige, é Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita. Portanto, não deixe de ser igreja. Congregue, se entregue ao Senhor. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor, porque como eu li aqui no texto de Hebreus, para nós finalizarmos, não deixando as vossas congregações como é costume de muitos, mas admoestando uns aos outros, porque é chegada a hora, é chegada o dia, vem se aproximando aquele dia está chegando. Que dia é esse? O dia em que Jesus Cristo vai de vir buscar a sua igreja, está se aproximando. E a igreja que Jesus veio buscar, uma igreja remida, zelosa e de boas obras. Ele não veio buscar quatro paredes, ele não veio buscar uma placa de uma instituição, de uma congregação, ele veio buscar o povo. Se prepare, igreja. Jesus está te vendo aonde você estiver, passando por prova, passando por perseguições, passando por tribulações, ainda que você esteja numa igrejinha subterrânea, não está defendendo nenhuma placa de igreja, nenhuma denominação, você só está defendendo a palavra de Deus, ou melhor, ninguém precisa defender a palavra de Deus, ela por si só se defende, mas o que você está fazendo é pregando a palavra de Deus, o Evangelho, e você está passando o que Cristo disse que nós iríamos passar por causa do nome dele. Que Jesus te abençoe.